Meus irmãos e minhas irmãs, um bom domingo. Convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. E esse reino se manifesta nos trazendo alegria, nos trazendo felicidade, nos trazendo paz, sendo luz. É o grande tema da liturgia de hoje, com o início do Evangelho de São Mateus, que nós escutaremos durante este tempo comum. Seremos chamados a percorrer a estrada com o Senhor, a escutar, conhecê-lo mais proximamente a partir daquele evangelho que foi escrito para a primeira comunidade cristã, a Igreja Mãe de Jerusalém, para nós podermos responder como discípulos. O Senhor, no início do evangelho de Mateus, ele chama os seus primeiros discípulos, como vamos ver hoje. Mateus entende que o início desse ministério na Galileia é a realização da profecia que ouviremos da primeira leitura. Depois que ele chama os seus discípulos, ele então começa a formá-los. É o Senhor que este ano vai nos formar com a sua palavra, com os seus gestos, com os seus milagres, com o modo de ser, com o modo de ensinar os seus discípulos. Ouçamos. Na antífona de hoje, cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor, ó terra inteira. Esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. A primeira leitura de hoje é uma profecia de Isaías. O profeta, para o povo que estava aprisionado, sentindo-se abandonado por Deus, ele vai anunciar uma esperança. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão e da Galileia das nações. É o anúncio que fala diretamente para a Galileia. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria, aumentastes a felicidade. Todos se regozijam como ceifeiros quando estão colhendo, como guerreiros que venceram a batalha. O Senhor não abandonou o seu povo. O Senhor está com o seu povo, que mesmo estando sofrendo e pensando que Deus o abandonou, ele manifesta o seu amor e a sua proximidade. E essa profecia de Isaías alimentou a esperança do povo, e o povo também não foi muito capaz de entender o alcance desta profecia e esperava um reino deste mundo. O evangelho de hoje vai trazer para nós a interpretação cristã, porque citando essa profecia de Isaías, Mateus vai dizer, ela se realiza com Jesus Cristo. O início do ministério de Jesus é para ele a manifestação de tudo aquilo que Isaías está anunciando. Assim, é o tema da luz também que nós rezamos hoje no Salmo responsorial. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é a minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Se Ele está me iluminando, se Ele está comigo, por que eu devo temer? Uma coisa eu peço ao Senhor, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver. A bondade do Senhor vai se manifestar. Na segunda leitura, nós continuamos a escutar a carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta. O apóstolo, diante de um fato que chega para ele, que dizem que a comunidade está se dividindo, ele vai dizer, vos exorto, irmãos, que sejais todos concordes, no pensar e no falar. Ou seja, que não é só no falar que já é uma grande coisa, porque existe um crescente modo de comportar-se na nossa sociedade que é aquele, o que eu penso eu tenho direito de falar. O modo que eu quero me vestir, eu tenho direito de fazer. E não existe um respeito pelo outro. Então, o ser prudente no falar já é uma virtude, mas o apóstolo vai dizer mais, no pensar também. Aquilo que é o segredo nosso, que sejamos prudentes, que sejamos unânimes, que sejamos unidos. Na comunidade dividida de Corinto, alguns diziam assim, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas e outros eu sou de Cristo. E o apóstolo vai dizer, vocês não se apercebem que vocês estão reduzindo o Cristo a um mero apóstolo? E vai falar de si mesmo, vai falar, por acaso foi Paulo que foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que vocês foram batizados? É
o centro da nossa fé, quem é? O apóstolo vai advertir isso porque facilmente, meus irmãos, nós somos divididos por causa dos ídolos dos poderosos deste mundo. E nós então nos deixamos escravizar pelos poderosos deste mundo e esquecemos que nós somos de Cristo. É por Ele, é pelo Cristo que vale a pena dar a vida, gastar as energias, concentrar a nossa vontade, o nosso pensamento. É Ele que deu a vida por nós, não outro. Na aclamação ao Evangelho de hoje, pois do reino a boa nova Jesus Cristo anunciava, e as dores do seu povo com poder Jesus curava. É a síntese daquilo que nós encontraremos hoje no início deste Evangelho. Conheçamos um pouco o Evangelho de Mateus. Mateus é caracterizado por ser o Evangelho dos longos discursos de Jesus. São 5 discursos que nós vamos apreciar neste ano litúrgico, nos domingos, sobretudo o Sermão da Montanha. Mateus é aquele evangelista que mais se detém a citar o Antigo Testamento, porque ele está falando para a comunidade de Jerusalém, que conhece bem o Antigo Testamento, para dizer assim: isto se realiza em Jesus. É, junto com Lucas, os 2 evangelistas que narram a infância de Jesus, dando a resposta com a narração de fatos diferentes. O Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus Cristo. E essa genealogia, que é uma leitura teológica, mostrando Jesus como conclusão da história, ela é o símbolo do próprio evangelista, porque Mateus é simbolizado por um homem, e é justamente por causa dessa genealogia. O evangelista que vai se deter sobre alguns argumentos, como aquele anúncio da salvação para todos os povos. Por isso que os magos chegam no presépio, não os pastores. É aquele que vai nos apresentar com a parábola do joio, por exemplo. Ele se detém nesse aspecto que é: na comunidade cristã nós temos problemas, temos pessoas que não aderiram plenamente ao Senhor, mas que devemos ter paciência. Quando chegar o momento da colheita, o juízo final, ali sim o Senhor vai separar o joio do trigo. Com diversas situações ele vai mostrando isso. É este evangelista que nós vamos percorrer durante este ano para dar a nossa resposta no nosso hoje ao convite para que nós nos convertamos e nos convertamos e nos tornemos discípulos. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, ele foi para Galileia. A Galileia é mal vista, é terra considerada de pagãos. Os judeus detestavam essa região. E ele foi morar em Cafarnaum. E tudo isso para se cumprir, então, aqui está mais uma vez uma citação do Antigo Testamento. Aquela que é a citação da primeira leitura que nós ouvimos, onde fala da Galileia dos pagãos. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O que é o reino dos céus? Jesus vai anunciar nas pregações ao longo do Evangelho. O que é a conversão? Concretamente, nós temos como exemplo das primeiras vocações. O que tem em comum entre esses vocacionados? Simão e André, Tiago e João, 2 e 2 irmãos. É que eles estão trabalhando. Deus não chama os desocupados, mas aquele que sabe se doar por uma causa, ainda que seja o trabalho, e que então é chamado para se doar pelo reino. É Jesus que age, que chama, é Ele que escolhe os seus discípulos. Eles prontamente deixam, ou deixam os barcos, ou então os segundos que deixam o próprio Pai. O trabalho, que é uma segurança, e o vínculo familiar. E Jesus então começa o seu ministério na Galileia, ensinando e curando. Essas 2 características, que é o anúncio de que o reino de Deus já chegou. Escutemos com atenção este ano o evangelho desse publicano que foi atingido pela misericórdia de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Tenham todos um bom domingo, um bom tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.